Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, hoje vamos ver mais um pedacinho da história da música, lembrando que estou pensando alguns momentos e exemplos da história da música para entendermos como a ópera nasceu. No vídeo anterior, falei sobre o madrigal renascentista, uma nova linguagem musical cantada a várias vozes, desenvolvida pelos compositores da música secular do século XVI. Destaquei que o madrigal foi utilizado pelos gêneros predecessores da ópera. E hoje vou falar sobre dois desses gêneros, a fábula pastoral e a comédia madrigalesca. Vamos nessa? A fábula pastoral se desenvolveu no século XVI em função do culto à poesia bucólica clássica. Era um drama poético, com temas que normalmente desenhavam a serenidade e a inocência da vida no campo. Um poema escrito tanto para ser lido como para ser representado. Seus personagens eram pastores e pastoras e divindades silvestres como ninfas e faunos, num cenário de campos, florestas e outras cenas idílicas da natureza. Um retorno à Arcádia mitológica grega, que era celebrada nas artes renascentistas como uma região intocada e harmoniosa. A ação dramática era restrita a leves conflitos de amor, alegrias e tristezas, resolvidos frequentemente com a intervenção de deuses, semideuses e heróis. Tinham normalmente final feliz e um tratamento musical com coros, cantos e danças. Um mundo de harmonia que contrastava com a vida na corte. Um ambiente convencional, cheio de etiqueta e hipocrisia, que limitava a liberdade de expressão. Os cortesãos eram atraídos por esse mundo harmonioso das fábulas pastorais. Nelas, eles encontravam a representação de um sentimento nostálgico pela liberdade perdida no ambiente da corte. Uma das primeiras fábulas pastorais foi a fábula de Orfeu, escrita na cidade de Mântua em 1483, por Angelo Ambridini, também conhecido por Poliziano. Foi inteiramente escrita em linguagem coloquial. Possuía canções e coros inseridos no diálogo falado. Infelizmente, sua música se perdeu. As fábulas pastorais mais famosas foram a Minta, do poeta Torquato Tasso, e Il Pastor Fido, do poeta Giovanni Battista Guarini. Estes foram dois dos mais belos poemas do Renascimento italiano, e ambos foram musicados por vários compositores de madrigais e de ópera. Vamos ouvir o exemplo de um madrigal de Luca Marenzio, que utilizou um verso do Il Pastor Fido? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Lembrando que neste link há uma curiosidade. Naquela época não havia direito autoral e aqui podemos ouvir os mesmos versos de Il Pastor Fido musicados por dois ilustres compositores, Luca Marenzio e Cláudio Monteverdi. A fábula pastoral foi um gênero de grande originalidade artística que contribuiu para chegarmos à ópera. Agora vamos falar um pouquinho sobre a comédia madrigalesca, outro gênero que também antecedeu a ópera. A comédia madrigalesca foi a primeira tentativa de combinar um estilo satírico de comédia com a música. Porém, sua vida foi breve. Existiu apenas por 20 anos, entre 1590
em 1610. Ela foi uma forma de reagir às tendências aristocráticas das fábulas pastorais. Apresentava criticamente personagens reais e contemporâneos, colocando-os em situações cotidianas como os da comédia dell'arte, um tipo de comédia popular surgido na Itália no século XV. Sua história era contada em madrigais, daí ser chamada comédia madrigalesca. Nela, cantores e músicos ficavam escondidos atrás do palco, enquanto atores representavam a história cantada por meio de mímica. L'Anfiparnasso, composta por Horácio Vecchi, foi a comédia madrigalesca mais famosa. Seu título, L'Anfiparnasso, se refere a 2 picos do Monte Parnaso, morada de Apolo e das Musas, representando assim a fusão das 2 expressões artísticas envolvidas na comédia madrigalesca, a música e a poesia. L'Anfiparnasso foi contemporâneo das primeiras óperas escritas e foi importante pela coesão narrativa dos diversos madrigais que contam sua história. Vamos ouvir um trechinho? Engraçada, não? Notou que quem cantava não atuava? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Tanto na comédia madrigalesca quanto na fábula pastoral, a poesia e o drama ganharam um acompanhamento musical. Essa interação da palavra com a música tornou-se a fonte imediata do que viria a ser a teia arquitetônica da ópera: a poesia, o drama e a música. Porém, ambas tinham defeitos. As fábulas pastorais eram eficazes dramaticamente, mas não tinham unidade musical. Já as comédias madrigalescas eram eficazes dramaticamente e tinham unidade musical. Porém, nelas havia separação de quem cantava e de quem representava. Além disso, uma estrutura polifônica que tornava difícil a compreensão clara das palavras. E o intermédio? Como seria esse outro gênero que precedeu a ópera? Qual sua importância? Você já sabe, não é? Gosto de te deixar curioso. Esse papo vai ficar para o nosso próximo vídeo. E se você gostou do papo de hoje, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, claro, deixe os seus comentários. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!